Pessoal, bom dia a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Tem bastante gente que é a primeira vez aqui, então sejam bem-vindos, quem é a primeira vez. Quem já costumeiramente está aqui conosco, também sintam-se acolhidos na nossa casa espírita. A gente vai começar o nosso horário de atendimento, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa, protetor dos animais. Quem quiser cantar a oração junto, a letra vai estar aqui na tela para vocês. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso amigo Gabriel Ramos, médico oftalmologista, espírita, já esteve aqui com a gente de quinta-feira, já esteve também de domingo fazendo palestras e gentilmente atendeu o nosso convite aqui para fazer 3 palestras, né? Agora é a primeira, aí depois tem mais 2 nos outros horários aqui. Gabriel, obrigado pela sua presença. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Deus, que é um conceito muito antigo e ao mesmo tempo novo para todos nós, porque é muito difícil nós entendermos a natureza de Deus. Pela razão, pela nossa mente, a gente pode criar conceitos, procurar atributos para iniciarmos o entendimento com o divino. Mas é somente na nossa experiência íntima, na nossa noite, nos nossos choros, nos nossos lutos, nas nossas sensações que a gente vai tendo na vida, que a gente vai poder se conectar para entender Ele. Então Deus, Ele é muito mais do que uma explicação para vocês, do que uma forma de vocês sentirem Ele. E a gente muitas vezes pega opiniões de outras pessoas sobre o que é Deus, de outras experiências que não as nossas. E muitas vezes as imagens de Deus não são tão boas, não é? Então, eu vou trazer alguns conceitos para ajudar a gente a se lembrar do que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de tudo. Então, por trás de tudo aquilo que nós estamos vivendo, tem uma força infinita, poderosa, que criou toda a realidade. Criou todos os planetas e constelações e galáxias, e criou a vida, criou vocês e criou os animaizinhos de vocês. E nessa inteligência, quem é supremo nunca vai fazer algo mais ou menos. Sempre vai fazer algo muito supremo e perfeito, e vocês são obra dessa perfeição. Deus é eterno
ele não tem começo e não tem fim, ele é de uma realidade espiritual em que foge do tempo e do espaço. Então a busca que nós temos é por algo que sempre existiu, existe e vai sempre existir na vida de vocês. Nunca deixou, antes mesmo de vocês nascerem, ele era o alfa, estava com você. Durante a vida de vocês ele estará com vocês. E no ômega, no final, ele estará junto com vocês para todo e sempre. O nome Yahvé, traduzido para o português Javé, é o primeiro nome que Deus se apresenta para Moisés, né? Quando ele vai subir lá no Monte Hebron para orar. E você sabe o que significa Yahvé? Eu fui, eu sou e eu serei. Eu sempre sou. Eu sou aquilo que é. Este é o conceito da nome Yahvé. Então vocês, aquele Deus que existe, sempre existiu e é onipotente, se apresenta pela primeira vez para os humanos. Um Deus infinito em potencialidades. Deus é imutável. Ele apresenta constância e consistência. Deus não muda de opinião. Então, aquele conceito que Deus se alegra com você, Deus se irrita com você, Deus abandona, Deus não abandona, é muito complicado de nós traduzirmos por um Deus que criou vocês com amor. E se Deus é amor, ele vai chegar algum momento e decidir não ser mais amoroso, não ser um Deus bom para vocês? Nunca, porque a própria natureza divina é uma natureza de sabedoria e amor infinitos. Cabe a nós sabermos ler isso em nossas vidas. Deus é imaterial, ou seja, além do corpo, além da velhice, além da doença, além da morte, além da separação, ele está imutável e presente, assim como nós, que temos a centelha divina dele, somos também. Nós temos dentro de nós um espírito que é eterno e que foi criado à imagem e semelhança. Então nós temos também todas essas características que eu falo para vocês, condições de desenvolver e entender dentro do nosso espírito. Deus é onipotente, ele pode tudo, pode todas as coisas, e uma coisa que a gente esquece é que ele detém o controle absoluto da vida de vocês, deste planeta, das relações sociais, da natureza. E se as coisas são como são, é porque Deus permite e está sob o controle dele. Porque muitas vezes nós sentimos que nós estamos fora do controle e da proteção de Deus. Deus é completamente justo e bom, não há como haver injustiça, não há como haver maldade e não há como haver contradições. E isso aqui é um pouco difícil, porque nós temos que ir além das coisas que acontecem conosco, e além das injustiças humanas, e além das maldades humanas, e olhar por trás de todas essas experiências que vocês estão tendo, para entender que vocês não estão aqui num processo de punição e julgamento, mas vocês estão em um processo de florescimento das potencialidades de cada um. E se nós mudarmos o prisma para entender o que é a experiência humana, a experiência da vida, vocês verão que a bondade de Deus sempre esteve com vocês. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito e nós somos individualizações dessa energia, nós também somos perfeitos. Tem um conto, que é um conto japonês, que diz que tem um monge que vivia num templo budista lá, e o trabalho da vida dele era encontrar a florzinha de cerejeira perfeita. Então ele olhava para cada florzinha, uma tinha uma pétala maior, outra era menor,
uma tinha uma ranhura maior e menor, e ele passou a vida inteira buscando a perfeição das florzinhas, e cada uma tinha uma pequena imperfeição ou variação que não fazia ela ser perfeita aos olhos dele. E ao longo da vida dele ele foi envelhecendo, e quando ele estava para morrer, ele começou a refletir sobre a vida, sobre as pessoas, e ele olhou para uma árvore de cerejeira que estava em flor, e ele falou assim: todas são perfeitas, todas elas são perfeitas, porque elas são únicas, e nessa originalidade traz o conceito de perfeição. A perfeição não é uma cópia, não é um modelo que a gente tem que seguir, mas é reconhecer que vocês são únicos na expressão perfeita de Deus. Deus é único, nós estamos servindo a um Deus que não tem nada maior que Ele, não tem outro Deus que suplante todas essas características. Para terminar, isso aqui é um material da Gênese de Allan Kardec, né? Então Deus é a inteligência suprema, soberana, única, eterna, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito e perfeito. E para vocês perceberem que é esse Deus que cuida de vocês, tá? Não é o Deus que falam para vocês, ou que vocês muitas vezes sentem ele distante. Tem um primeiro livro da Bíblia escrito, foi Jó, o livro de Jó, que conta um homem bom, temente a Deus, que passa pela morte das famílias, passa pela doença, passa pela desgraça financeira, e ele se mantém justo e bom até no final, nos últimos 3 capítulos, Deus se revela para ele. E se vocês quiserem ler em casa, leiam esses 3 capítulos. São perguntas retóricas que Deus faz para Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem fez as medidas deste mundo? Quem encerrou a terra com suas portas? Onde estava o caminho para a morada da luz? Conheces as fontes do mar? Quem deu a vida ao homem? Quem sustenta? Quem sabe o tempo? Tudo é Ele. Então, no final deste livro, Deus fala para Jó: eu tenho o controle de tudo o que aconteceu com você. E se aconteceu com você, foi da minha permissão, para que você possa poder se relacionar comigo de maneira verdadeira, pura e boa. Então, as dificuldades que vocês tenham, é Deus olhando para vocês e falando: agora fique comigo, me entenda, confie e tenha fé, porque é este o momento do processo. Nós somos deuses, que nem Jesus falou, então nós temos esses poderes para usar na nossa vida, com os nossos familiares, com os nossos animais, né? E nós temos que buscar Deus em nós. E buscando Deus em nós, nós poderemos ter um pouco mais de tranquilidade e confiança. Deus é tudo, meus amigos. Deus deu as ferramentas completas para cada um de vocês, tá bom? E essas ferramentas, que vocês saibam utilizá-las para reconhecer as bênçãos das experiências que vocês têm na vida de vocês. Muito obrigado e tenham um bom domingo.